Fala DS, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Migron e hoje, sexta-feira, dia de SBS. Vamos marcar essa data, toda sexta-feira é o dia do SBS, sempre bom saber, onde eu respondo perguntas enviadas para vocês da melhor maneira possível a fim de ajudar vocês com dúvidas relacionadas à carreira de dados, processos seletivos, empresas, produtividade, forma de estudar, dúvidas técnicas, tudo que ajude você a mudar por uma carreira mais relevante, para você ter um salário melhor, condições de trabalho melhor. Então, para participar é muito simples, é só você deixar sua dúvida aqui nos comentários, que sempre no próximo episódio do SBS eu volto no SBS anterior, coleto todas as perguntas de vocês nos comentários e vou responder o máximo de perguntas que der dentro desse episódio do SBS, tá bom? Então vamos às perguntas do nosso segundo SBS. Pergunta do Pedro Souza. Tenho 27 anos, sou formado em engenharia química, tenho pouco conhecimento em Python. Me interessei bastante pela área de dados, especialmente por assistir seus vídeos aqui do canal. Você acredita que é possível eu começar agora do zero para ser um engenheiro de dados ou até mesmo um cientista de dados? Se possível, por onde começar? PS, tenho bastante tempo disponível para me dedicar aos estudos. Pedro, o limite de idade está na sua cabeça, tá? Não existe limite de idade para começar nada na vida. Então, nós temos dentro da comunidade DS, que é a escola onde eu sou professor, nós temos pessoas que migraram de um trabalho num serviço público para ciência de dados no seu auge dos 47 anos. Eu migrei de carreira quando eu tinha 28 anos, tem pessoas que estão migrando aos 43 anos, aos 35 anos. Então você está super jovem, super novo, né, para começar uma mudança de carreira. E a segunda pergunta é como começar? Você começa como todo mundo começa, desde o início. Obviamente, as pessoas começam de inícios diferentes, né? Então você fez engenharia, você tem uma base de lógica um pouco mais avançada do que alguém que fez, por exemplo, uma área de humanas ou de biológicas que não tem essa parte mais lógica das exatas. Então, o seu início ele é um pouco mais à frente do que as outras pessoas. Mas todo mundo vai ter que percorrer o mesmo caminho, porque afinal de contas, para você entrar, adquirir as habilidades mínimas necessárias para entrar no mercado o mais rápido possível na área de dados, todo mundo tem que ter as mesmas habilidades. Então, o que eu sugiro para você é participar da formação DS na semana que vem, que vai ser nos dias, acho que dia 29, né? Segunda-feira que vem, dia 29, 30 e 31 de agosto, às 8h02 da noite, aqui mesmo no canal do YouTube, onde eu vou mostrar para você o passo a passo e vou ensinar para você também como aprender programação, estatística, negócio, machine learning, tudo que é necessário para você entrar no mercado de dados. Então eu vou responder essa pergunta com muito mais detalhes a partir da segunda-feira que vem, porque eu tenho mais tempo também para mostrar melhor, mais detalhes, qual é o caminho que você tem que seguir para se tornar um cientista de dados, tá bom? Então fica tranquilo, 27 anos está jovem, 70 anos está jovem, não tem idade. O mercado valoriza quem sabe resolver problemas de negócio e não quem tem idade avançada. Fica tranquilo com relação a isso. Pergunta do Luiz Maicon. Muito bom o vídeo como sempre. Valeu, Luiz. E eu tenho uma dúvida mais específica. Não vou poder participar das 3 aulas gratuitas da formação DS, elas vão ficar salvas por algum tempo, pelo menos até o dia seguinte. Tenho interesse em participar da comunidade DS e gostaria de não perder essa experiência. Sim, Luiz, vai ficar gravado 7 dias depois da quarta-feira, né? Então, até a próxima quarta-feira. A gente vai terminar as 3 aulas na quarta-feira, vai ficar gravado até a próxima quarta-feira. Então, fica tranquilo que você vai poder assistir a gravação depois, tá? Mas sugiro fortemente que as pessoas que puderem participar ao vivo participem, porque terão muitas coisas especiais lá que só quem estará ao vivo vai poder participar. Então, fica ligado para poder participar ao vivo e aproveitar as oportunidades, tá bom? Marcelo. Pergunta do Marcelo. Marcelo perguntou assim: é possível se tornar um DS com qualquer formação? Sou formado em engenharia química, que apesar de ser área de exatas, não é bem relacionada à TI. Com certeza. Até tive matérias como programação e estatística, mas li muita gente já falando que a maioria das empresas só se interessam por quem é formado em TI. Boa pergunta, Marcelo. Aqui a gente tem duas coisas, né? Primeiro, uma crença limitante sua, de que eu não sei quem disse para você ou da onde você leu, que as empresas se interessam por quem é formado em TI. Tem que tomar muito cuidado com quais são as pessoas que você ouve, né? Tem que prestar bastante atenção, porque hoje, com essa coisa de todo mundo poder criar canal no YouTube, todo mundo poder ter um Instagram, falar no LinkedIn, surgem muitos influenciadores por aí, dizendo muitas asneiras em relação ao que eles acham. Então, como um bom cientista de dados, eu sempre tento trazer para vocês o fato. Então, sempre quando eu emitir uma opinião,
Eu vou dizer, olha, essa é uma opinião minha, uma percepção de mercado que eu tenho, mas na maioria das vezes eu vou trazer pesquisas de grandes empresas de mercado que realizam pesquisas com dados, com testes, para embasar essas coisas aqui para você, tá bom? Então, toma cuidado com relação com as pessoas que você ouve. A outra parte da sua pergunta é se você consegue se tornar um cientista de dados formado em engenharia química. A pergunta é sim. A ciência de dados, a maior beleza da ciência de dados, na minha opinião, é ela não ser atrelada a nenhuma formação. Então, o cientista de dados ele não é um estatístico. Né? O cientista de dados não é um programador. O cientista de dados não é um matemático. O cientista de dados não é uma pessoa de negócio. Mas ele usa as principais ferramentas de cada uma dessas disciplinas com foco em resolver problemas de negócio usando dados. Então, você não precisa ser um estatístico, mas você tem que saber usar as melhores ferramentas da estatística. Você não precisa ser um cara de negócio, mas você precisa entender como que as empresas funcionam para você poder encaixar as soluções e resolver os problemas. Então, por a ciência de dados não ser atrelada a nenhuma formação, todas as pessoas que adquirem as habilidades mínimas necessárias são capazes de entrar no mercado. Na própria comunidade Desk, né, que é a escola onde eu sou professor, nós temos pessoas que eram da biologia. Até o vídeo anterior aqui no canal é de uma entrevista com a Elisa, que é bióloga, deixou a biologia e entrou na área de dados. Nós temos outros biólogos, na verdade são 3 biólogos que deixaram a biologia e foram para a ciência de dados. Nós temos pessoas das relações internacionais, pessoas da economia, pessoas da medicina veterinária, pessoas da administração, temos engenheiros, nós temos cientistas políticos, cientistas do esporte. Então, nós temos uma gama, uma formação variada dentro da profissão cientista de dados. Quando a ciência de dados se popularizou, digamos assim, lá em 2012, através de uma publicação na Harvard Business Review, os próprios autores, que são autores que tornaram essa palavra ciência de dados mais comum, eles mesmos disseram que os melhores cientistas de dados não vieram das exatas, eles vieram de outras formações que não são relacionadas a exatas, e isso fazia com que eles conseguissem pensar fora da caixa. Então, a ciência de dados, a grande beleza dela é que não é atrelada a nenhuma formação. E você consegue se tornar um cientista de dados vindo de qualquer formação. Basta seguir as habilidades mínimas necessárias que vão te ajudar a resolver problemas de negócio das empresas utilizando dados. Esse é o requisito mínimo, saber como resolver um problema e saber o que está fazendo também, né? Então, fica tranquilo, você vai conseguir se você tiver vontade, tiver realmente dedicação, se tornar um cientista de dados formado em engenharia química. Bom? Marcelo, essa foi a pergunta do Marcelo, né? Vamos ver a pergunta aqui do Hudson. O Hudson perguntou assim: bom dia, Megaron. O que você acha mais viável, tendo em vista o que o mercado pede hoje a nível de graduação para a área da ciência de dados? Fazer um tecnólogo em ciência de dados, ou ADS, ou fazer um bacharelado em CC, que deve ser ciência da computação, né? Pergunto isso pois iniciei o curso de CC e tenho receio de um tecnólogo ser melhor para entrar na área de dados. Obrigado. Hudson, tendo em vista que as empresas hoje valorizam muito o candidato ser capaz de resolver problemas de dados, isso está muito explícito no processo seletivo, né? Então, no processo seletivo, não importa se você é formado em Harvard, se você é formado na USP, se você é matemático, se você tem pós-graduação na faculdade XYZ, todos esses candidatos vão passar por um processo seletivo onde um case técnico vai testar as habilidades dessas pessoas. Então, as empresas não estão interessadas mais aonde você conseguiu essa informação. Você pode ter aprendido ciência de dados com livro, com cursos livres, com pós-graduação, né, com graduação, com tecnólogo. Isso não importa a origem de onde você aprendeu. O que importa é o que você sabe fazer com aquilo que você aprendeu. Logo, essas fontes onde você aprende, essas instituições que você está escolhendo para se tornar um cientista de dados, você tem que ter o foco de escolher a instituição que vai ensinar você a resolver problemas utilizando dados, porque é isso que vai ser avaliado durante o seu processo seletivo. Se a faculdade, se o tecnólogo, a pós-graduação ou o diploma que você tem tivesse realmente tanto peso quanto as pessoas acham, ninguém precisaria fazer processo seletivo se viesse da USP ou de Harvard, por exemplo. Mas a pessoa tendo diploma na USP, em Harvard ou qualquer outra universidade, ele também tem que fazer o case técnico, porque ele tem que atestar que ele sabe usar o conhecimento dele para resolver problemas. Então, o que eu faria no seu lugar? Eu faria um tecnólogo, porque é um pouco mais rápido, né? A gente tem duração de 2 anos, que também é um diploma de ensino superior, e tentaria prestar para as vagas. Prestaria aí para 500 empresas. Se as 500 empresas disserem que eu preciso de um bacharelado, aí sim eu faria um bacharelado. Mas eu não faria um bacharelado de 4 anos, a menos que eu tivesse 500 respostas negativas. Porque
A necessidade de cientista de dados é tão grande que se você souber realmente resolver o problema de negócio com as habilidades que você tem, não importa se você fez pós-graduação, se você fez MIT, se você fez USP, assim por diante. Mas eu recomendo, na verdade, que você tenha ensino superior, porque eu não conheço nenhum cientista de dados que não tenha ensino superior. Conheço, obviamente, pessoas que estão, né, no ensino superior para se formar e conseguiram as vagas como cientista de dados, mas eu não conheço ninguém que não tenha o ensino superior, tá bom? Então, sugiro você seguir esse caminho, beleza? Vamos para mais uma pergunta aqui, ó. Pergunta do Fernando. Fernando falou assim, ó. Meigron, tá osso. Não sou formado em exatas e nem em computação. Nem em entrevistas me chamam. Eu perguntei para ele assim, Fernando, me manda o seu portfólio de projetos que eu quero dar uma olhada aqui no que você é capaz de fazer com aquilo que você sabe. E aí ele me disse assim, não possuo nada relevante. Só fiz um programa com OpenCV para converter PDF para texto e alguns cursos gratuitos da Udemy, de churn, de classificação. Eu estou migrando do mercado financeiro, eu estava extraindo os dados da MT5, não sei o que é isso, fazendo tratamento nos dados com pandas e testando estratégia backtest para ver se é viável criar um robô de investimentos. Então esse é um caso, na verdade, não é uma pergunta do Fernando, mas é uma afirmação que eu queria dizer para vocês, né? Então o Fernando ele chega, assiste os vídeos do canal e fala assim, Meigron, não sou formado em exatas, não sou formado em computação e ninguém me chama para entrevista. Eu falo, beleza, Fernando, então me manda o seu portfólio de projetos para eu entender realmente como que tá isso. E aí o Fernando fala, pô, eu não tenho nada relevante. Mas então como que você quer ser chamado para uma entrevista se você nem está preparado? Você não tem nada relevante, você não tem projetos de portfólio relevantes, você não sabe como resolver um problema de dados relevante. Então como que você quer participar de processo seletivo se você nem preparado você tá, Fernando? Então você primeiro precisa se preparar, precisa primeiro aprender a como resolver um problema de negócio usando dados. Depois você vai resolver várias vezes esses problemas, vai pegar toda a solução desses problemas, vai montar um portfólio de projetos, vai arrumar o seu LinkedIn, vai arrumar o seu currículo e vai começar a prestar para as vagas. Quando você estiver nesse estágio, eu tenho certeza que as vagas vão começar a aparecer. Mas não adianta chegar aqui no canal e escrever nos comentários que você não é chamado para uma entrevista se você não tem um mínimo de preparação. Obviamente que empresa, em sã consciência, vai chamar você para uma entrevista só para perder o tempo dela com alguém que ainda não está preparado. Ainda não tem nada relevante. Ainda não é um candidato que vale a pena ouvir o que ele tem para dizer porque ele não tem nada relevante ainda. Então, primeiro você precisa fazer a sua parte. Você precisa se preparar, você precisa aprender a resolver problemas, você precisa entender de negócio, você precisa programar, a entender estatística, como usar os métodos da estatística, treinar algoritmos. Você tem que primeiro aprender as habilidades no cientista de dados. E aí depois você vem aqui e fala assim, Meigron, olha, eu tenho esse portfólio de projetos aqui, eu fiz isso, fiz aquilo, tá tudo bonitinho, e mesmo assim não consigo. Aí a gente vai ver alguma outra coisa que pode estar acontecendo, mas dificilmente você não teria nenhuma entrevista. Os meus alunos da comunidade DS, eles estão marcando 10 entrevistas por semana para poder participar. Então seria muito difícil você não conseguir se você estivesse bem preparado. Então, toma cuidado ao prestar para as vagas sem ter nenhuma preparação, porque vai gerar só frustração na sua carreira ao invés de gerar resultados. Bom, então o SBS fica por aqui. Eu acho que eu respondi todas as perguntas nos comentários. Mais uma vez, qualquer dúvida que você tiver sobre carreira de dados, seja analista, cientista, analista de BI, engenharia de dados, sobre empresas, sobre processos seletivos, sobre o dia a dia, sobre ferramentas, sobre técnicas, sobre produtividade, sobre métodos de estudo, sobre organização, tudo isso que envolve a ciência de dados, deixe suas perguntas aqui no comentário, que aí na sexta-feira que vem a gente vem para o nosso SBS 3 com as respostas para essas perguntas. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!